Durante uma excursão escolar, eu me perdi nos corredores do mosteiro abandonado. Tinha 14 anos na época, e aquele lugar parecia mais um castelo em ruínas do que um antigo espaço religioso. As paredes de pedra úmida, os vitrais estilhaçados e o cheiro de mofo criavam uma atmosfera sufocante, quase viva. Enquanto os outros tiravam fotos e riam com seus celulares, eu segui por um corredor lateral, curioso com uma porta entreaberta. Achei que voltaria em 2 minutos. Estava errado. O ar ali dentro era mais denso, como se o tempo parasse assim que entrei. Era uma biblioteca ou algo parecido. As prateleiras apodrecidas guardavam livros cobertos por poeira grossa e símbolos que não reconheci. Uma das velas, absurdamente, ainda queimava, mesmo com ausência de qualquer sinal de vida ali há décadas. Quando me virei para sair, percebi que o corredor tinha sumido. No lugar da porta, havia apenas parede. Eu juro que não estava imaginando. Toquei a pedra. Era sólida, fria, real. Comecei a andar, desesperado, chamando pelos colegas, pelos professores, por qualquer um. Mas a única resposta era o som dos meus próprios passos ecoando pelos corredores vazios. Os corredores pareciam se multiplicar, e cada um me levava mais fundo dentro daquele labirinto de pedra. De vez em quando, eu ouvia algo. Um som sutil, como sussurros. Às vezes pareciam preces. Outras, pareciam chamados. Meu coração martelava o peito. Eu sentia que não estava sozinho. Foi quando cheguei àquela sala. O teto era alto, sustentado por colunas rachadas. No centro, havia um círculo desenhado no chão, coberto por símbolos estranhos e manchas escuras. Mas o que realmente me congelou foi a presença de 7 figuras ajoelhadas ao redor do desenho. Eram monges, ou algo que já havia sido um dia. Os rostos estavam parcialmente decompostos, como cadáveres velhos demais para ainda estarem ali. As mãos ossudas seguravam terços e livros em línguas que nunca vi. E eles rezavam. Sussurravam orações em latim, todos ao mesmo tempo, com vozes secas, como folhas sendo esmagadas. Não consegui correr. Meus pés estavam cravados no chão. Era como se uma força invisível me segurasse. Eu queria gritar, mas minha voz sumiu. Um dos monges levantou lentamente a cabeça e olhou direto para mim. Seus olhos eram vazios, sem pupilas, mas mesmo assim eu sentia que ele me via. Com um gesto lento, apontou para um hábito escuro dobrado no chão ao meu lado. Era do meu tamanho. Antes que eu percebesse, meus braços começaram a se mover sozinhos. Vesti aquela roupa sem pensar, com as mãos tremendo. Quando me dei conta, eu estava ajoelhado entre eles. As orações começaram a sair da minha boca sem que eu soubesse o que estava dizendo. A língua era estranha, mas fluía como se sempre tivesse estado dentro de mim. Eu me sentia flutuar, ao mesmo tempo em que algo dentro de mim era arrancado, sugado. As vozes se uniam à minha. Eu não sabia se estava rezando ou sendo rezado. As imagens na minha cabeça eram turvas, visões de rituais antigos, sacrifícios, pactos, sombras rastejando pelas paredes do mosteiro. O tempo ali dentro não existia. Eu não sabia se estava minutos ou horas ajoelhado. Meus joelhos doíam, minha garganta ardia, mas eu não conseguia parar. Quando finalmente consegui romper aquele transe, tentei me levantar. Mas o chão estava diferente. As pedras estavam mais novas, limpas. As velas acesas iluminavam o teto dourado, com afrescos celestiais. Tudo parecia restaurado, vivo. Os monges também estavam diferentes. Agora tinham carne, olhos, vida. E todos me olhavam em silêncio. Um deles estendeu a mão e disse meu nome. Isso me apavorou. Como sabiam? Eu dei um passo atrás, tropecei, caí. Me levantei e corri por um dos corredores, agora iluminado por tochas. Quanto mais corria, mais tudo mudava ao meu redor. Era como se estivesse voltando no tempo. Quando finalmente encontrei uma porta, empurrei com toda a força que tinha. Um clarão me cegou por um segundo, e então estava do lado de fora. O mosteiro estava em ruínas novamente, como antes. Olhei ao redor.
Confuso. Ouvi vozes. Gritos. Corri em direção ao som e encontrei o grupo da escola. Estavam me procurando havia horas, disseram. Disseram que o local tinha sido evacuado por segurança e que ninguém me encontrava. Mas quando olhei para mim mesmo, meu uniforme havia sumido. Eu ainda vestia o hábito escuro. E minhas mãos estavam cobertas por algo parecido com fuligem ou cinzas. Ninguém acreditou em mim. Riram quando contei. Chamaram de sugestão, impressão, histeria. Mas eu sabia o que tinha vivido. Durante semanas, as orações ainda ecoavam na minha cabeça. Às vezes, acordava no meio da madrugada murmurando aquelas palavras em latim, sem lembrar de tê-las aprendido. Os sonhos se tornaram pesadelos recorrentes, sempre com os mesmos monges me encarando em silêncio, como se esperassem algo. Meses se passaram, mas nada voltou ao normal. A sombra do mosteiro ainda pairava sobre mim. Minhas unhas cresceram estranhas. Meus olhos, segundo minha mãe, mudaram de cor sutilmente. Os espelhos me causavam desconforto. Meus reflexos às vezes não se moviam junto comigo. Uma vez, vi um deles sorrir antes de mim. Achei que com o tempo isso passaria. Mas então, há poucos dias, algo aconteceu. Recebi uma carta. Sem remetente, sem selo. Apenas meu nome na frente. Dentro, um papel envelhecido, com os mesmos símbolos desenhados no chão da sala onde tudo aconteceu. E uma única frase: asterisco, você nunca saiu asterisco. Desde então, comecei a sentir que algo me observa. Mesmo em locais movimentados, sinto aquele silêncio sufocante ao meu redor. Tenho evitado dormir. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquelas colunas, aquelas velas, os monges. O mais estranho, cada vez que sonho com eles, sinto que volto um pouco mais para lá. Hoje é a terceira noite seguida em que o hábito escuro aparece dobrado aos pés da minha cama. Eu não sei mais o que é real. A única coisa que sei é que a próxima vez que me ajoelhar, talvez não consiga mais me levantar. Eu nunca acreditei em fantasmas, nem em assombrações, nem nessas lendas antigas que envolvem mosteiros, conventos ou igrejas esquecidas pelo tempo. Eu sou fotógrafa. Gosto de luz, composição, perspectiva. Gosto daquilo que posso capturar com minha lente. Talvez por isso, quando me falaram do antigo mosteiro de São Bartolomeu, não hesitei em explorá-lo. Era uma construção imponente, isolada na encosta de uma serra, com muros altos e janelas góticas quebradas pelo tempo. Perfeito para um ensaio sombrio. Cheguei lá pela primeira vez numa tarde nublada. A estrada era estreita, cheia de curvas, e o carro balançava a cada buraco. Mas quando estacionei, o cenário me fez esquecer o desconforto. O céu pesado criava uma moldura melancólica ao redor do edifício de pedra escura. Tirei algumas fotos externas, subi as escadarias desgastadas e entrei. Dentro, o cheiro de madeira apodrecida misturado ao de velas antigas ainda impregnava o ar. Estava silencioso demais. A luz do fim da tarde atravessava os vitrais quebrados, criando sombras distorcidas nas paredes. Foi ali que fiz minha primeira sequência de fotos. A cada clique, sentia um arrepio estranho, mas ignorei. Só fui perceber algo incomum quando cheguei em casa. Ao transferir as imagens para o computador, reparei numa figura encapuzada no fundo do salão principal. Pensei que alguém poderia ter entrado sem eu notar. Ampliei a imagem. A silhueta estava em pé, imóvel, quase fundida às sombras, como se fizesse parte da estrutura. No dia seguinte, voltei ao mosteiro para garantir que ninguém tivesse me seguido ou invadido o local. Fiz questão de trancar o portão com uma corrente que levei. Estava sozinha. Andei pelos corredores, testei minha voz em alguns gritos para confirmar que o eco voltava sem resposta. Estava absolutamente vazia. Mesmo assim, fotografei cada sala de novo. Quando revisei as imagens naquela noite, a figura estava lá. De novo. No mesmo canto. Parada. Mas dessa vez, um pouco mais próxima. A lógica já não me ajudava.
Revisei os metadados, chequei luzes, sombras, procurei reflexos, tentei encontrar algum padrão. Nada. Ela aparecia apenas nas fotos, nunca ao vivo. Uma parte de mim começou a achar que era algum erro da câmera, alguma falha digital. Mas por que só naquela série? E só naquele lugar? Na terceira visita, fui ao anoitecer. Queria capturar o mosteiro em sua forma mais crua. Levei uma lanterna, tripé e 2 câmeras. Registrei o exterior, depois fui andando até o salão central. O vento que passava por frestas fazia as velas mortas nas laterais tremerem levemente. Os bancos estavam carcomidos e o altar coberto de poeira. Tirei fotos de todos os ângulos, testando exposições diferentes. Em certo momento, senti um calafrio que percorreu minha espinha com tanta força que derrubei a lanterna. No escuro, por poucos segundos, jurei ouvir algo parecido com um sussurro. Peguei a lanterna, iluminei os cantos, mas só havia escombros e silêncio. Quando voltei a fotografar, algo dentro de mim já estava inquieto. Quis ir embora. Quis apagar tudo e fingir que nada estava acontecendo. Mas a curiosidade foi maior. Chegando em casa, conectei a câmera no notebook e, com os olhos pesados, comecei a revisar os registros. A figura encapuzada aparecia de novo. Agora, nitidamente mais próxima. Em algumas fotos, estava atrás de colunas. Em outras, ao lado do altar. Seu manto era preto, comprido e o rosto encoberto por sombras. Mas tinha mãos visíveis. Esqueléticas. Brancas demais. Na última imagem, aquela que tirei quando me virei para sair, a figura estava exatamente atrás de mim, com o braço estendido, a mão ossuda a poucos centímetros do meu ombro. Eu nunca me senti tão gelada em toda a minha vida. Fechei o notebook, mas a imagem ficou gravada na minha mente como um carimbo em brasa. Tentei não pensar nisso. Passei dias sem abrir a pasta de fotos. Sonhava com corredores escuros, passos atrás de mim, sussurros em línguas que eu não compreendia. Acordava suada, com a sensação de estar sendo observada. Uma noite, enquanto passava café na cozinha, vi a figura parada na beira da porta refletida no vidro da janela. Quando me virei, não havia nada. Achei que estava perdendo a sanidade. Fui a uma terapeuta, contei parte do que sentia. Ela sugeriu que eu descansasse, evitasse assuntos sombrios. Só que agora não era mais uma questão de escolha. A figura passou a surgir fora das fotos. Vi reflexos estranhos no espelho do banheiro. Senti a cama afundar ao meu lado em plena madrugada. Até que ela apareceu na lente enquanto eu fotografava outro cliente. Estávamos num parque aberto, ensolarado. Quando revelei a imagem, lá estava ela. Entre as árvores, imóvel. Sempre me encarando. Sempre mais próxima. Como se o ato de fotografar a invocasse. Na última noite em que dormi em casa, ouvi o disparo da câmera soando sozinho, do escritório. Fui até lá tremendo, e a tela da câmera mostrava uma imagem tirada no escuro. Era o meu quarto. Eu dormindo. E ela ao meu lado, com a mão sobre minha testa. Fugi. Peguei minhas coisas e fui para um hotel. Tentei destruir os arquivos, mas a pasta reaparecia. Mesmo apagando, as imagens voltavam. Em versões ligeiramente diferentes. Como se a figura se movesse a cada nova aparição. Hoje, escrevo este relato como um aviso. Estou hospedada longe de tudo, sem internet, sem câmeras, sem espelhos. Mas sei que não vai adiantar. Porque ontem, quando fui ao banheiro do hotel, havia algo rabiscado no espelho embaçado. Não importa onde você vá. Eu estou na sua imagem. E o mais apavorante, a funcionária da limpeza me chamou esta manhã. Disse que, durante a troca de roupa de cama, encontrou uma fotografia embaixo do travesseiro. Era uma imagem que eu nunca tirei. Eu, de olhos abertos, dormindo. E ela, sentada aos pés da cama. Nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração. Sempre achei que fossem invenções exageradas, criadas por gente entediada ou supersticiosa demais.
Meu nome é Marcos, e sempre me considerei uma pessoa racional, alguém guiado por lógica, ciência e fatos. Por isso, quando ouvi falar do antigo mosteiro abandonado na serra, resolvi investigar. Disseram que o lugar era amaldiçoado, que ninguém que entrava ali saía o mesmo. Besteira! Tudo o que eu queria era provar que não havia nada além de pedra, poeira e eco. Cheguei lá pouco antes do pôr do sol. O caminho era deserto, tomado por mato alto e silêncio pesado. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo levemente com o vento. Levei uma lanterna, celular e um caderno para anotações. Entrei com calma, registrando tudo com a câmera do celular. O ar lá dentro era denso, como se nunca tivesse sido renovado. Havia cheiro de mofo, mas também algo metálico, quase como ferrugem. As paredes estavam cobertas por símbolos antigos, e o chão, repleto de lascas de madeira e estilhaços de vidro. Meus passos ecoavam, mesmo quando tentava andar devagar. A estrutura era imensa, com longos corredores escuros e portas entreabertas, revelando celas frias e salas com bancos caídos. Era como se o tempo tivesse parado ali. Numa das salas, encontrei uma mesa de pedra, com velas derretidas e um livro grosso no centro. A capa era preta, em couro ressecado e sem título. Quando abri, senti um arrepio estranho correr pelas costas. As páginas estavam preenchidas por uma escrita vermelha, irregular. Achei que fosse tinta, mas algo me incomodava. O cheiro que vinha do livro não era de tinta. Era forte, quase doce, como sangue antigo. Passei a ler, tentando entender. A letra era estranha, mas compreensível. No início, descrevia o mosteiro, sua fundação, os monges, os rituais. Tudo parecia um diário antigo. Mas então algo me fez gelar. Uma das páginas descrevia um visitante cético que entrou ao entardecer, com lanterna, celular e caderno. Eu achei que fosse coincidência. Uma brincadeira. Mas a sequência das ações era precisa. Ele passou pela porta de ferro, olhou para os vitrais quebrados, pisou nas lascas de madeira. Cada detalhe batia exatamente com o que eu havia feito. Meu coração disparou. Folheei mais rápido. As páginas seguintes continuavam narrando meus passos. Ele entra na sala da mesa, observa o livro, sente o cheiro, lê em voz alta. Eu nem percebi que estava lendo em voz alta até ver isso. Larguei o livro e olhei ao redor. O salão estava vazio, mas a sensação era outra. Não me sentia mais sozinho. Tentei sair da sala, mas o corredor parecia mais escuro do que antes. Apontava a lanterna e a luz parecia não tocar o fundo. O sinal do celular sumiu. Decidi voltar pelo caminho de onde vim. Mas o mosteiro parecia diferente agora. As paredes estavam mais estreitas, o chão úmido, os símbolos nas paredes brilhavam levemente. Meus passos já não ecoavam como antes. Era como se o som fosse absorvido. Vi outra sala com velas acesas, mesmo sem vento ou fogo visível. No centro, mais livros, todos abertos, com as páginas viradas como se alguém tivesse acabado de lê-los. Um deles estava voltado para mim. Me aproximei, relutante, e li. Ele hesita, mas lê mesmo assim. Está cada vez mais perto. Me arrepiei inteiro. Corri para fora da sala, tentando achar a saída. Mas as portas pareciam mudar de lugar. Aquilo não era mais um prédio comum. Os corredores se repetiam, as escadas levavam ao mesmo andar. Comecei a perder a noção de tempo. Em uma das tentativas de fuga, vi uma sombra cruzar meu caminho. Era alta, coberta por um manto escuro. Quando a lanterna tocou o espaço, não havia ninguém. Mas o livro, o maldito livro, estava agora em minhas mãos de novo. Eu não lembro de pegá-lo. Simplesmente apareceu ali, como se tivesse me seguido. Minhas mãos estavam sujas, os dedos manchados de vermelho. E as letras estavam frescas. Toquei uma das páginas e senti umidade. Olhei meus dedos e vi sangue. A tinta era sangue. E não era seco. Estava quente. As páginas seguintes estavam sendo escritas sozinhas, na minha frente.
A letra surgia devagar, curva após curva, descrevendo meu pânico, meus gritos, minha tentativa de resistir. Comecei a ouvir vozes baixas, como preces em outra língua. Vinham das paredes, do teto, do chão. O som se multiplicava, e cada sussurro parecia penetrar minha mente. Cobre os ouvidos, mas as palavras se formavam dentro da minha cabeça. Você leu. Agora sabe. Agora pertence. Tentei rasgar o livro, mas ele não se despedaçava. Tentei queimar com o isqueiro que sempre carrego na mochila, mas a chama não o tocava. Era como se fosse feito de outra coisa. Algo imortal. Então entendi. Aquilo não era um objeto comum. Era um registro. Vivo. Alimentado por cada novo tolo que ousasse duvidar. Desisti de fugir. Voltei à sala principal. As velas estavam acesas. Sentei-me no chão, respirando com dificuldade. O livro se abriu sozinho na última página. E ali estava escrito, com letras vermelhas, vivas: você já pertence a nós. Depois disso, tudo escureceu. Hoje, escrevo esta história com as mãos tremendo. Mas não estou fora. Estou dentro. Preso. Este não é apenas um relato. É o próximo capítulo do livro. Se você leu até aqui, sinto muito. A história mudou de dono. Agora, ela te conhece. Está escrevendo seus passos. E você também vai pertencer. Sempre fui cético. Não do tipo que debocha, mas daquele que precisa ver para crer. Quando meus amigos sugeriram passar a noite no mosteiro abandonado da serra, achei idiota. Mas confesso, a ideia me atiçou. A promessa era simples: passar a noite inteira lá dentro, sem sair até o amanhecer. Sem celulares, sem lanternas de última geração. Só velas, sacos de dormir e coragem. O prêmio: apenas a glória nas redes sociais. Idiotice juvenil, eu sei. Mas topei. E me arrependo até hoje. Éramos 5. Eu, Léo, Camila, Dani e Vinícius. Chegamos perto das 9 da noite. A trilha até o mosteiro era cercada de árvores retorcidas, galhos secos que estalavam a cada passo. Quando finalmente avistamos a estrutura antiga entre as névoas, ela parecia maior do que nas fotos. Torres góticas, vitrais quebrados e uma cruz de ferro enferrujada sobre o portão principal. O ar ali era diferente. Mais pesado, mais frio, mesmo sem vento. Aquilo deveria ter sido um lar sagrado, mas exalava algo morto. Entramos. As portas rangeram como se protestassem. Lá dentro, o tempo parecia congelado. O chão coberto por folhas secas e detritos. Os bancos quebrados, empilhados de forma estranha, como se tivessem sido afastados às pressas. Acendemos as velas, espalhando a fraca luz laranja pelos corredores. Ríamos para disfarçar o incômodo. Cada som ecoava por segundos. Era como se o prédio respirasse. Dani começou a filmar com uma câmera analógica. Léo fez piadas sobre fantasmas e foi o primeiro a dizer que, à meia-noite, ouviríamos os monges chorando no porão. Rimos. Forçadamente. O relógio marcava 23 horas e 57 quando os gritos começaram. Gritos de criança. Agudos, desesperados, distantes. Ninguém falou nada por alguns segundos. Olhamos uns para os outros. O som vinha de baixo, das catacumbas. Camila tentou rir, mas sua voz falhou. Vinícius disse que devia ser um bicho. Eu quis acreditar, mas algo ali me puxava. A curiosidade queimava mais que o medo. Pegamos algumas velas e seguimos as escadas espiraladas de pedra, com os gritos aumentando a cada degrau. O cheiro mudou. Era umidade misturada com cera derretida e ferro. O chão de terra batida levava a um corredor estreito. No final, uma sala. Grande, circular, com nichos nas paredes onde ossos antigos descansavam em pilhas. No centro, mesas baixas de pedra com objetos cobertos por lençóis empoeirados. O som parou. Tudo ficou silencioso de repente.
Léo foi o primeiro a se aproximar de uma das mesas. Levantou o pano devagar e todos recuamos. Era uma boneca. De cera. Com rosto humano. O detalhe era grotesco. Olhos de vidro, cabelos verdadeiros, pele enrugada esculpida com precisão. E na base, um nome, asterisco Camila asterisco. Ela engasgou. Correu para outra mesa. Lá, outra boneca. Também de cera. Com a mesma perfeição assustadora. O nome na base, asterisco Vinícius asterisco. Não era possível. Começamos a abrir os panos, um por um. Todas tinham feições familiares. Cada uma com nossos nomes. Asterisco Daniela. Leonardo. Marcos, asterisco meu nome. Ali. Gravado em letras firmes, como uma assinatura final. As velas tremularam. O ar esfriou bruscamente. Camila caiu de joelhos, chorando. Vinícius vomitou no canto. Eu só conseguia encarar aquela réplica de mim, parada, inexpressiva, como se estivesse esperando algo. As bonecas não pareciam novas. Algumas estavam derretidas nas pontas, como se tivessem sido queimadas e moldadas de novo. Era como se nos observassem. E foi aí que Dani gritou. Ela olhava fixamente para uma parede ao fundo, onde símbolos estavam talhados em círculos concêntricos. No centro, uma abertura. Não uma porta. Um buraco escuro, de onde saía um som úmido, lento, como respiração. Eu não queria me aproximar, mas algo me puxava. Quando dei um passo à frente, ouvi meu nome. Sussurrado. Dentro da minha cabeça. Olhei para os outros. Camila balbuciava orações. Léo tremia, imóvel. Vinícius tinha sumido. Corri até a escada. Mas ela não estava mais lá. O corredor que nos trouxera havia sumido. Em seu lugar, uma parede de pedra crua. Gritamos, batemos, empurramos. Nada cedia. Presos. As bonecas começaram a derreter, lentamente, mesmo sem fogo. A cera escorria como lágrimas. E os olhos ainda se moviam. Eu vi. Vi claramente o reflexo das velas neles. Era como se estivessem vivas. O tempo perdeu sentido. As velas diminuíram, uma a uma. Dani desmaiou. Camila gritava nomes que não respondiam. Léo repetia não é real como um mantra. Eu sentei no chão, encarando nada, esperando que tudo acabasse. Mas não acabou. Quando a última vela morreu, tudo ficou escuro. Totalmente escuro. Mas os gritos voltaram. E não eram mais de crianças. Eram nossos. Acordei sozinho. Deitado na entrada do mosteiro. O sol nascendo. As roupas sujas, as mãos machucadas. Não havia sinal dos outros. Procurei por horas. Nada. Nenhuma pegada. Nenhuma boneca. Só o mosteiro silencioso, como se tudo tivesse sido um sonho. Mas quando cheguei em casa, havia algo no meu quarto. Sobre a escrivaninha. Envolto em um pano branco, manchado de cera. Uma boneca, com meu rosto e na base, meu nome. Sempre gostei de trabalhar com coisas antigas. Há uma paz estranha em lidar com o que já foi esquecido, em dar nova vida a estruturas velhas, em devolver cor e forma ao que o tempo tentou apagar. Quando fui contratada para restaurar os vitrais da antiga capela da cidade, achei que seria só mais um trabalho. Não era a primeira vez que eu lidava com igrejas centenárias, e o silêncio delas sempre me agradou. O cheiro de madeira antiga, a poeira flutuando no ar, o som oco dos meus próprios passos, tudo me parecia quase sagrado. A capela ficava no alto de uma colina, afastada das casas, isolada pela mata densa. O padre local me recebeu com uma expressão cansada, como quem carrega mais do que deveria. Ele apenas me entregou a chave e murmurou para eu não trabalhar depois do pôr do sol. Achei estranho, mas aceitei. Superstição de gente velha, pensei. No primeiro dia, subi cedo, carregando meu material de limpeza, pincéis, solventes, máscaras.
As janelas estavam imundas, cobertas por décadas de sujeira e abandono. O desenho por trás da sujeira era belo. Anjos, santos e rostos serenos, todos com olhos vívidos feitos de vidro colorido. Comecei a limpeza do maior painel, um círculo sobre o altar principal. Ao passar o pano por cima da poeira espessa, o rosto de uma mulher surgiu. Tinha cabelos longos, feições delicadas, mas o que me prendeu foi o olhar. Aqueles olhos pareciam me seguir. E enquanto eu limpava, o reflexo da minha própria imagem começou a aparecer na parte mais polida. O problema é que meu reflexo não me acompanhava. Ele estava sorrindo. Um sorriso que eu não dei. Fiquei paralisada. Aquela versão minha mostrava os dentes como se estivesse debochando. E os olhos estavam totalmente brancos. Sem íris, sem pupilas. Vidrados, como os de uma boneca quebrada. Me afastei, tropeçando no balde, deixando cair escova e pano. Quando olhei de novo, o reflexo já não estava lá. Só eu, assustada, com o rosto pálido e suado. Tentei rir de mim mesma, culpar o cansaço, a luz, o isolamento. Mas a sensação de ter sido observada não passou. Voltei no dia seguinte, mais cedo, determinada a terminar o trabalho e ir embora. Concentrei-me em outra janela. Dessa vez, limpei sem olhar para o reflexo. Fiquei ali por horas, até o sol começar a descer. Só então percebi que havia limpado os vitrais que davam para a parte de trás do cemitério. Do lado de fora, entre os túmulos, uma figura parada. Parada demais. Era alta, com um manto escuro e um rosto branco demais para ser natural. Não consegui ver os detalhes, mas os braços longos pendiam dos lados, imóveis. Pesquei e sumiu. Quando fui embora, tive a certeza de que estava sendo seguida. No terceiro dia, a cidade começou a estranhar seus espelhos. Foi o Sr. Jonas, da barbearia, quem comentou primeiro. Disse que, enquanto fazia a barba de um cliente, viu o reflexo sorrir antes que o homem mexesse o rosto. Riram, claro. Mas à tarde, uma senhora que vendia flores na praça disse que seu espelho a mostrava com a pele cinza, como se estivesse morta. No dia seguinte, os jovens começaram a filmar os espelhos das lojas e postar nas redes. Todos os reflexos estavam diferentes, distantes, como se tivessem vida própria. E os olhos, sempre brancos. Tentei ignorar. Continuei meu trabalho, fingindo que não estava envolvida com aquilo. Mas não demorou para perceberem a ligação. Os reflexos só começaram a mudar depois que iniciei a restauração. O padre me procurou, aflito. Disse que a capela havia sido selada há anos por uma razão. Que aquele vitral que eu limpei por primeiro não representava uma santa, mas uma mulher que, segundo as lendas locais, havia sido queimada por bruxaria no século XVII. Seu nome era Clara. E diziam que, antes de morrer, ela prometeu voltar, e que sua alma havia sido presa ali, no vidro colorido. Quis sair da cidade. Largar tudo. Mas não conseguia. Todas as noites, os espelhos da minha casa mostravam aquela versão de mim. Sorridente. Branca. Imóvel. Como se esperasse algo. Certa madrugada, acordei com passos no corredor. Peguei uma faca da cozinha e fui até o banheiro, de onde vinha o som. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a luz acesa. E no espelho, minha imagem estava me encarando. Mas eu ainda não tinha entrado. A figura virou a cabeça devagar. E sorriu. Um sorriso seco, falso, gelado. Joguei o espelho no chão. Quebrou-se em dezenas de pedaços. Mas em cada fragmento, o mesmo rosto ainda sorria. A cidade foi ficando vazia. As pessoas começaram a tampar espelhos, vitrines, até as telas dos celulares. Crianças choravam ao ver suas versões distorcidas. E os que encaravam por tempo demais, mudavam. Era como se algo passasse pelo vidro. Algo que tomava a alma. Vinham as alucinações, depois os olhos ficavam brancos e, por fim, o silêncio. Passavam a vagar como cascas vazias. Alguns desapareceram. Outros foram encontrados parados diante de vitros quebrados, sem reação,
com os olhos vidrados. Um dia, decidi voltar à capela e destruir o painel principal. Talvez fosse loucura, mas precisava tentar. Ao subir a colina, senti o ar mais denso. O céu, mesmo claro, parecia coberto por uma sombra. As árvores, mais secas. A igreja estava aberta. Entrei. O vidro me esperava, limpo, reluzente. O rosto de Clara me olhava do alto, mas agora com feições que lembravam as minhas. Peguei uma pedra e a lancei com toda a força. O vitral trincou, mas não quebrou. Joguei de novo, e de novo, até que um som grave encheu o lugar, como um trovão surdo. O vidro se despedaçou como gelo fino. Um vento gelado atravessou tudo, e por um instante o mundo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto. A escuridão tomou tudo. Quando acordei, estava na cama do hospital local. Me disseram que me encontraram desacordada na entrada da capela, sangrando, com os olhos virados. Desde então, não me olham da mesma forma. Alguns evitam falar comigo. Outros sussurram que não sou mais a mesma. Eu olho no espelho, e ele me devolve o olhar certo. Mas às vezes, à noite, quando o quarto está escuro, vejo algo se mover atrás do reflexo. Uma sombra. Um sorriso. E os olhos ainda são brancos como vidro. Quando aceitei o convite para participar daquele concurso de pintura, mal sabia o que estava prestes a enfrentar. Sempre fui apaixonado por paisagens antigas, especialmente por lugares abandonados, com suas histórias silenciosas e mistérios encobertos pelo tempo. O mosteiro de São Bernardino era o cenário perfeito. Uma construção desmoronada, esquecida por muitos, com suas pedras gastas e telhados quebrados, cercado por uma atmosfera de abandono que parecia ter vida própria. Decidi que essa seria minha obra-prima. Durante semanas, estive ali, imerso nas ruínas, observando e capturando cada detalhe. A capela, com sua grande janela quebrada que deixava a luz do sol filtrada de forma peculiar, as pedras cobertas de musgo, os corredores escuros e silenciosos. Havia algo de fascinante naquilo tudo, mas também havia algo perturbador. Eu sentia uma presença, como se os próprios muros me observassem enquanto eu trabalhava. Às vezes, ao olhar para os vitrais, parecia que havia algo mais ali, algo que se escondia na sombra e que nunca consegui identificar completamente. No dia em que terminei a pintura, senti uma mistura de satisfação e desconforto. A tela estava pronta. Havia capturado o mosteiro com detalhes minuciosos, mas ao olhar para a obra final, algo parecia errado. Eu não conseguia identificar o que exatamente, mas havia figuras ali que eu nunca havia visto pessoalmente no mosteiro. Eram pequenas, sombras que pareciam humanoides, com olhos escuros e vazios, e roupas que lembravam aquelas dos antigos monges que costumavam habitar o local. No início, tentei me convencer de que aquilo era fruto da minha imaginação, uma tentativa de dar vida ao cenário, uma forma de sublimar o sentimento de solidão que o mosteiro me transmitia. Ainda assim, havia algo incomodante, algo que não se encaixava. Eu tentei não pensar muito sobre isso e levei a pintura para a galeria, onde aconteceria a exposição. Na noite da inauguração, a galeria estava cheia de pessoas admirando as obras de vários artistas, mas eu não conseguia me concentrar nas outras pinturas. Minha mente estava completamente fixada na minha. Na tela, aquelas figuras pareciam mais vivas do que nunca. Eu sentia um frio crescente na espinha sempre que as observava, como se elas estivessem me encarando. Quando o relógio marcou meia-noite, algo aconteceu. Começou com um sussurro, uma vibração na parede ao meu lado. Pensei que fosse apenas a agitação do público, mas o sussurro se intensificou. Então, vi. As figuras da minha pintura começaram a se mover. Foi sutil no começo, quase imperceptível, mas logo se tornou mais claro. Uma das sombras se levantou e deu um passo para frente. Meu coração disparou. Eu tentei olhar ao redor, confuso, perguntando se mais alguém estava vendo aquilo, mas ninguém parecia perceber. Eu estava paralisado. As figuras da pintura agora caminham para fora da tela,
uma por uma, saindo lentamente da moldura como se fossem espectros se materializando no mundo real. As figuras começaram a se mover em direção à porta da galeria, sem pressa, com uma calma inquietante. Meus pés pareciam grudados ao chão, e quando finalmente recuperei o controle, corri até a porta, tentando impedir que eles saíssem. Mas era tarde demais. Eles estavam indo na direção do mosteiro. Eu tentei chamar alguém, gritar, mas minha voz falhava. A cada passo que aquelas figuras davam, o ar ao meu redor ficava mais pesado, mais denso, como se a galeria estivesse sendo tomada por uma névoa invisível. Eu sabia que não podia ficar ali. Algo estava acontecendo e eu precisava entender o que, mas o medo me paralisava. Corri até o estacionamento, peguei o carro e fui atrás deles. Ao longo do caminho, uma sensação crescente de pânico me tomava, mas eu não podia parar. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer e eu era o responsável por isso. Cheguei ao mosteiro pouco depois, e lá estavam elas, as figuras da pintura, agora de pé diante da grande porta de madeira do edifício. Eu tentei chamá-las, mas minha voz parecia engolida pela escuridão ao redor. Elas se viraram para mim, e pela primeira vez pude ver seus rostos em detalhes. Eram irreais, como se fossem feitas de sombras e fragmentos de luz que não pertenciam a este mundo. Seus olhos eram completamente negros, sem vida, sem emoção. A sensação de estar sendo observado me fazia tremer. As figuras entraram no mosteiro, e algo dentro de mim me dizia para correr. Mas eu não consegui. Meu corpo estava paralisado. Olhei para o interior do edifício, onde as sombras pareciam se espalhar como uma doença, consumindo tudo ao seu redor. Cada passo delas reverberava de uma forma que não parecia natural. Elas estavam chegando cada vez mais perto, e eu, perdido, não sabia o que fazer. O som dos seus passos se misturava com o vento que batia nas árvores, criando uma melodia quase hipnótica. Quando as figuras finalmente desapareceram dentro do mosteiro, a porta se fechou atrás delas com um estrondo surdo. Eu fiquei ali, parado, observando. Sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o que. O mosteiro parecia estar vivo de uma maneira que nunca tinha percebido antes. As paredes, que antes pareciam apenas ruínas, agora pareciam sussurrar segredos que eu não podia entender. Uma sensação de vazio me tomou. Algo que eu havia criado com minhas próprias mãos agora havia saído do controle. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. O medo e a culpa começaram a consumir minha mente. Eu sabia que as figuras da pintura haviam voltado para o mosteiro, e algo me dizia que elas não iriam descansar. Eu ainda não sei o que aconteceu naquela noite. A exposição foi cancelada e o mosteiro foi fechado. Alguns dizem que viram as figuras andando pelas ruas, outras que ouviram risos vindo das ruínas. Mas ninguém sabe ao certo. Só sei que nunca mais me atrevi a pintar o mosteiro, e que aquelas figuras continuam a habitar minhas lembranças, uma presença sombria que nunca vai se apagar. E enquanto eu me pergunto se aquilo tudo foi apenas uma alucinação ou se algo muito mais profundo aconteceu, uma sensação estranha e constante me acompanha. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo as sombras, e sei que elas ainda estão lá, esperando, observando e talvez ainda caminhando lentamente em direção a algo que eu não consigo entender.